Graça e paz, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para trazer mais uma palavra para vocês, uma palavra simples, mas que eu espero que realmente venha de encontro aos nossos corações, fale conosco e que a gente consiga aprender alguma coisa nova. Eu coloquei um tema, um título para essa mensagem que diz andar de acordo com a palavra de Deus. Então, para basear esse tema, eu quero ler com vocês o Salmo 119, no verso 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, esse vai ser o questionamento. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode o jovem viver de uma maneira digna, que nada o desabone? Como pode? Vivendo de acordo com a tua palavra, com a palavra de Deus. Então, é importante esse primeiro ponto, que a gente realmente viva de acordo com a palavra de Deus. Como? Obedecendo os mandamentos, aqueles 10 mandamentos. Que nós possamos viver liberando perdão, não guardando mágoas, raízes de amargura em nossos corações, que a gente possa ter um viver bondoso, que nós possamos fazer o bem. Até porque em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus nos ensina que quando nós sabemos e podemos fazer o bem e não o fazemos, nós pecamos. Então, que possamos ter esse viver puro, de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos que estão na sua palavra, os ensinamentos que Deus nos deixa na sua palavra, através dos seus profetas, através do próprio Jesus. Quero ler também agora o verso 12, do mesmo capítulo 119. Diz assim: bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Que tremendo! O que a gente aprende aqui? Que Deus, Ele nos ensina os seus decretos. Então, como fazer isso? Nós temos em nossa vida, no nosso coração, porque nós somos templos do Espírito Santo, então nós temos o Espírito Santo conosco o tempo todo. Então, Ele é quem pode nos ensinar. Então, quando nós formos ler a palavra de Deus, Ele que nos ensina, Ele nos traz uma palavra revelada, uma palavra que nós possamos compreender. Então, é importante que quando nós formos ler a Bíblia, nós não venhamos ler apenas como um livro qualquer, que a gente vai lendo e pronto. Nós devemos sim ler muito a palavra do Senhor, mas com mais diligência, com mais atenção, que antes de pegarmos para ler, que a gente ore e fale: Espírito Santo, revele a mim a tua palavra, me ensina, que eu venha entender o que está escrito aqui, para que eu possa colocar em prática, porque se eu não entendo é mais difícil eu conseguir viver. Então nós temos o Espírito Santo, então sempre que formos ler, que nós venhamos pedir para que Ele sente do nosso lado e revele a palavra dele a nós, para que possamos realmente entender, para que possa ser uma palavra rema. Então o verso 12 diz: ensina-me os teus decretos, que nós possamos pedir isso ao Senhor. Mas o que é importante, que nós possamos pedir para que o Senhor nos ensine, mas então que nós venhamos realmente a ler com atenção, com dedicação, e assim Ele vai nos ensinando a entender o que estamos lendo. No verso 13 diz assim: com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Olha que interessante, com os lábios repito. Então aqui ele está dizendo que ele fica repetindo os mandamentos, os ensinamentos, todas as leis. Por que alguém ficaria repetindo algo? Para memorizar. Então, um ensinamento que a gente tem aqui, que a gente venha nos esforçarmos para decorar os versículos. Isso é muito tremendo, muito importante que nós tenhamos versículos decorados, assim como ele fala, ele ficava repetindo. E isso faz com que o nosso cérebro guarde, entenda que, nossa, se ele está repetindo tanto é porque é algo importante para a vida dele. Então o cérebro guarda, memoriza. E por que é importante memorizá-lo? Para que nós possamos usar os versículos, proclamar os versículos, mesmo quando nós não temos a condição de pegar a Bíblia para ler. Em que momento isso seria necessário? Assim como foi com Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás, ele não teve tempo de correr e pegar lá os escritos, o Pentateuco, para ver, nossa, o que eu faço agora para me defender? Não, ele tinha
todas as escrituras na cabeça. Então ele pôde falar, pôde retrucar com Satanás, nem só de pão viverá o homem, porque ele conhecia as escrituras. Então assim deve ser conosco, que nós possamos conhecer a Bíblia e memorizar todos os versículos que nós achamos importante usar no dia a dia, o máximo que nós pudermos, porque assim como o próprio Jesus fez, ele nos deu o exemplo. É importante também, porque se você vê uma pessoa que está numa situação difícil, você consegue levar uma palavra de ânimo ali naquele momento, de repente no seu trabalho, na sua escola, você já sabe algum versículo de cor, você já pode lançar ali, profetizar para a pessoa, não precisa correr atrás de uma Bíblia, ou falar, nossa, eu não sei o que dizer para a pessoa, às vezes você não tem um conselho, mas você tem um versículo, porque se você lê, se você conhece, o Espírito Santo te traz a memória naquele momento, se ele sabe que você tem aquilo memorizado, ele puxa, ele fala, olha filho, lança esse versículo para aquela pessoa. Então você consegue levar ânimo, ajudar as pessoas usando versículos. Também para defendermos a nossa fé, se alguém vem falar algo contra, tipo, eu não entendo por que você segue esse Deus. Você tem argumentos, porque você conhece a Bíblia, você sabe também como se defender de Satanás, assim como foi com Jesus. Satanás começar a lançar alguma coisa na sua mente, você mesmo fala, opa, tá repreendido, eu sei que eu tô passando por uma situação difícil, mas a palavra do Senhor diz no Salmo 34, que diz que muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então é importante, e no nosso dia a dia, se a gente tiver alguma coisa lançada por Satanás, a gente tenha como rebater de pronto. Até mesmo nas nossas orações, quando nós formos orarmos, a gente pode falar até para Deus, Senhor, a tua palavra diz que eu posso conquistar, a sua palavra diz que o Senhor está comigo, o Senhor consegue, você consegue falar até mesmo com o Senhor, com a palavra dele. Olha que tremendo. Então, é isso que eu quero deixar neste dia para vocês, que nós possamos realmente viver, andar de acordo com a palavra do Senhor, para que o nosso caminho seja puro. Então, qual que é a melhor lição? Leia a palavra de Deus com diligência, com atenção e tenha essa missão de decorar versículos. Pegue os versículos que você mais gosta primeiro e fala, olha, eu vou memorizar esse. Os versículos não são tão grandes, então não é tão difícil assim. Vale a pena, é muito importante e você vai estar meditando na palavra de Deus dessa forma e vai estar agradando o coração de Deus. Amém? Então fiquem na paz. Até mais.